É impressionante os registros de desrespeito, destrato e desconsideração intelectual aos profissionais da segurança privada. Isso nos leva à seguinte reflexão: por que será que as pessoas insistem em entonar a seguinte frase? É por isso que você é um vigilante, em tons pejorativos e severos àqueles homens e mulheres que se dedicam à preservação do patrimônio alheio. Por que será que os membros componentes dessa sociedade fragilizada pela violência questionam do potencial intelectual e moral de um profissional por seus parâmetros bancários ou acadêmicos? Ser um vigilante é um trabalho importante e, como os demais profissionais das diversas categorias existentes, não obtém a admiração que merece. Ser vigilante é motivo para se orgulhar e uma razão a mais para zelar pela sua conduta moral. Afinal, aqueles que contratam seus serviços podem depender exclusivamente da excelência desse trabalho. Hoje temos como propósito maior, na apresentação desse vídeo, mostrar a verdade da segurança privada, para que esta traga liberdade àqueles que estão presos aos grilhões da ignorância. Hoje, o desconhecido se fará conhecer. Segundo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Nesse contexto, é evidente que a educação traz inúmeros benefícios a todas as pessoas, principalmente se absolvida em sua essência e aplicada à vida em sociedade. Dentre vários exemplos, temos o relacionamento interpessoal e suas conquistas, a evolução do ser como pessoa e profissão e a ignorância atrelada à força da ínfima vontade. Está claro que quanto menos educação o ser humano tem, menor será o seu compromisso e responsabilidade. O ingresso no ramo da segurança privada, entre outros, se dá com a comprovação da escolaridade a partir do 4º ano do antigo ensino fundamental. Há de se considerar, entretanto, que tal requisito representa o fundamento inclusivo no mercado de trabalho para todos aqueles que desejarem adquirir conhecimento e se dedicarem ao ofício da segurança privada. É louvável que homens e mulheres das mais diversificadas condições sociais busquem o aperfeiçoamento profissional na segurança privada e se apaixonem por seu compromisso e propósito social. Há uma lição a ser aprendida pela sociedade e esta é a verdade da segurança privada. A de que a sua manifestação se dá através das ações representativas de seus homens e mulheres que se dedicam diuturnamente na preservação da ordem interna do estabelecimento protegido e na incolumidade das pessoas e do patrimônio. Quando falamos em gestão por competência, conhecimento, habilidade e atitude, é o conceito utilizado pela gestão de pessoas. Note que o conhecimento é o saber teórico, ou o conjunto dos fatos vividos pelo indivíduo e que para ele passa a ter relevância. Exemplo, o profissional é responsável pela proteção de ativos tangíveis e intangíveis de uma empresa, contra danos, interferências ou perturbações. Ou seja, esse profissional trabalha para garantir a segurança dos funcionários, dos escritórios, equipamentos, dos edifícios, das informações, das atividades chaves e materiais valiosos da organização. As habilidades é o saber fazer, resumidamente é colocar em prática o que se aprende na teoria. Daí destacamos a percepção, que é possuir a capacidade de entender e compreender o fato percebido, para o qual dedicou sua atenção, sem ficar cego pelo nervosismo. A colaboração, que é ter habilidades colaborativas e pessoais mais amplas, que envolvem trabalhar bem com colegas de toda a organização para atingir metas e objetivos definidos. A adaptabilidade, mantendo-se atualizado com as vulnerabilidades e ameaças persistentes mais recentes. Isso dá ao profissional uma vantagem para prosperar na carreira. O network, que é o aproveitamento das habilidades sociais e da comunicação para expandir os seus contatos profissionais e se conectar. O conhecimento técnico, que envolve a compreensão dos desafios técnicos nos detalhes, como e por que as medidas integradas de segurança funcionam juntas, por exemplo. O desenvolvimento profissional, a aprendizagem contínua, que não é apenas uma habilidade, mas promove uma melhoria notável. Como profissional de segurança, esse homem e mulher deve seguir e compreender as melhores práticas, métodos, padrões e tendências, bem como as vulnerabilidades geradas tanto pelos meios físicos quanto pelos meios lógicos. Uma pessoa que preenche esse critério já errou, se reinventou e tentou várias vezes. Assim ele se tornou hábil em realizar tal tarefa, processo ou procedimento. As atitudes, nesse caso, se refere à ação, ou seja, o querer fazer,
que se dá a partir da boa apresentação pessoal, da cordialidade e simpatia, da disciplina e responsabilidade, da atenção e a boa memória visual, do sigilo e a discrição, da boa comunicação, da boa capacidade de reação, e o profissional da segurança privada deve ter um olhar de 360 graus para o alvo da sua proteção, aplicando as melhores práticas profissionais, sem esquecer que a empatia, a capacidade de comunicação e de relacionamento são partes importantes do perfil desse profissional tão necessário para a ordem interna do estabelecimento protegido. Muitos profissionais detêm o conhecimento adequado e a habilidade necessária, porém, decidem não fazer o que deve ser feito. E todos sabemos que sem ação não é possível que as coisas se concretizem. Portanto, o chamado ao compromisso que nos une deve ser imperativo na demonstração do zelo e dedicação impecáveis. É por isso que eu sou vigilante. E não naquele tom pejorativo que as pessoas colocam ao primeiro equívoco ou erro de qualquer um dos profissionais que estão atuando nesse setor. É possível que haja o cometimento de algum equívoco em alguma atitude ou trato, mas que deve ser prontamente reparado e deve, com toda cordialidade, ser reconhecido qual era a questão envolvida. O vigilante ele é o profissional responsável por zelar pela integridade física e material das pessoas, das empresas, dos eventos ou instituições. Ele pode atuar tanto no setor público quanto no privado e deve fazer um curso profissionalizante para melhorar a sua atuação no segmento que ele desejar seguir. O vigilante ele pode atuar na segurança privada, na escolta armada, no transporte de valor, na segurança em grandes eventos, em bancos e instituições corporativas como shopping centers, edifícios residenciais e laborais, nas universidades e nos hospitais, e também pode atuar como um segurança de personalidades. Esses atuam na proteção e na segurança pessoal de indivíduos como artistas, políticos, atletas, líderes religiosos e demais personalidades que necessitem de escolta. A Portaria 3233 de 2012, que disciplina as atividades da segurança privada, armada ou desarmada, ela define que a vigilância patrimonial é o serviço responsável por defender o patrimônio e a integridade física das pessoas. Ainda, essa portaria reforça o disposto pela Lei 7.102 de 83, onde ambas determinam que o vigilante, e apenas este profissional, é responsável pela execução das atividades da segurança privada. Saiba que essa atividade só pode ser conduzida com autorização e fiscalização do Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal. Há de se destacar a capacitação e constante atualização que este profissional tem com relação ao tema segurança patrimonial. Para o vigilante exercer sua função, ele passa por um treinamento que é realizado e autorizado pela Polícia Federal. No curso de formação de vigilantes, esses profissionais estudam disciplinas que vão desde o crime organizado à segurança eletrônica. Sabe-se que na segurança eletrônica, por exemplo, as tecnologias servem para maximizar os resultados positivos e minimizar as possíveis falhas humanas. Logo, para que os profissionais se mantenham atualizados e alinhados à política da segurança privada, é necessário que eles façam reciclagens periódicas desse curso, onde a sua capacitação e o empenho da empresa de segurança passa a ser um investimento no treinamento contínuo da prática de tiro e da defesa pessoal. Existe na segurança uma teoria chamada Triângulo do Crime. Essa teoria considera que para alguém cometer uma ação delituosa devem estar presentes ao mesmo tempo 3 elementos. O primeiro deles é o indivíduo motivado a cometer tal ação, seja pela necessidade ou desejo de praticá-la. O segundo elemento é a técnica, ou seja, a habilidade desse indivíduo para realizar o crime, seja utilizando armas, transpondo barreiras, dentre outros. E o terceiro elemento seria a oportunidade, que é quando o criminoso constata uma brecha que faz com que sua ação possa ser bem sucedida. Como exemplos desses pontos fracos incluem um local protegido por alambrado, ou que não tem um vigilante, ou que possui uma iluminação fraca. Note que a motivação e a técnica são aspectos que você não pode interferir, e já na oportunidade é algo que pode estar em suas mãos minimizar. Quando falamos em segurança patrimonial, o principal foco é a prevenção dos delitos. Então, inibir é uma função preventiva de um bom sistema de segurança que tem como finalidade dissuadir o criminoso de cometer a transgressão, e contratar um vigilante pode ajudar nesse objetivo. Imagine a seguinte situação. O criminoso ele pode escolher entre o empreendimento cuja segurança é sua responsabilidade ou o estabelecimento vizinho. Suponha que os dois têm um sistema de segurança integrado bem parecido. A única diferença está nos recursos humanos.
O seu vizinho optou por contratar um vigilante ou mais, enquanto você pensou que isso não era tão importante. Aí se pergunta, onde o transgressor optará por cometer o crime? No seu vizinho que investiu em ter um vigilante patrimonial ou no seu empreendimento que não tem esse profissional para proteger as instalações? Ao ver esse exemplo, fica fácil entender que você é quem será o alvo. Portanto, é importante pensar no investimento do serviço da segurança patrimonial de qualidade. Quando se sabe sobre a presença de um criminoso no local pelo qual você é responsável pela segurança, o tempo para tomar uma providência mais efetiva com relação a essa situação é imprescindível para evitar maiores prejuízos. Ninguém quer estar na iminência de um assalto, tendo de aguardar um longo período até que a polícia chegue. Entretanto, isso é muito comum de acontecer nos dias de hoje. Veja que ao contratar um vigilante, esse estará pronto para atender o chamado imediato. Com essa pronta resposta, a situação pode ser resolvida de maneira bem mais rápida. Cabe colocar que quando o delinquente já está dentro das instalações, o risco do patrimônio e até mesmo vidas serem comprometidas é muito maior. Por isso, o principal objetivo da segurança patrimonial deve ser a prevenção. Fica claro, então, que o vigilante é o profissional amparado pela lei e bem mais preparado para exercer o serviço da segurança, podendo proteger seu patrimônio com maestria. Finalmente, quando se é questionado sobre o valor do vigilante, a resposta é óbvia em se afirmar que é o mesmo valor de qualquer cidadão, exceto por uma diferença. O vigilante, ele escolhe arriscar a própria vida para proteger a sua.